Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar para vocês mais duas estratégias de leitura, que é a Preview e Keywords. Lembram da nossa primeira aula sobre estratégias, onde eu apresentei para vocês os cognates e as repeated words? Então vamos só relembrar rapidamente, tá? Sobre essas duas estratégias antes de apresentar para vocês as estratégias de hoje. Então, os cognates, palavrinhas semelhantes em dois idiomas. Repeated words, palavras repetidas, né? Palavras que devido à sua repetição dentro do texto, elas se tornam importantes. Então, o que vocês irão fazer quando pegarem um texto em inglês para fazer a leitura, para retirar uma ideia principal ou informações específicas? Então, primeira coisa, vocês irão lá destacar, sublinhar, circular os cognatos, né, as palavrinhas parecidas com português. Depois, destaquem, identifiquem as repeated words, né, que são as palavras repetidas. Então, às vezes, só analisando essas palavras, os cognatos e as repeated words, o aluno ele já consegue fazer conexões e relações dentro do texto e já consegue identificar aí, o texto está falando sobre isso e isso, né? Está falando sobre isso. Então, deixa eu dar mais uma analisada. Então, essas estratégias elas são muito importantes para o aluno que precisa fazer a leitura de um texto em inglês e não tem o domínio da língua, ok? Então, hoje eu vou apresentar para vocês outra estratégia que é a previewing ou marcas tipográficas. Vocês também podem encontrar a expressão non-verbal signals, que são informações não verbais. Então, é a mesma coisa, são expressões utilizadas para se referir à mesma coisa, que são dicas gráficas. O que são essas marcas tipográficas, previewing? Dicas gráficas usadas no texto para chamar a atenção do leitor. Então, olha só, gente, quando vocês pegam um texto em inglês, esse texto ele apresenta uma imagem, ele apresenta um título em destaque, o título está em negrito, o título está em caixa alta, o meu texto ele apresenta um mapa, uma tabela, um gráfico. O meu texto, ele, além do título principal, ele tem subtítulos, tá? O layout desse texto, então, números, tudo que o texto apresentar para que chama a atenção do leitor, a gente vai considerar como as marcas tipográficas, que são exatamente isso. Então, quando eu pergunto assim, gente, que marcas tipográficas o meu texto apresenta? Então, você vai só verificar. O texto apresenta uma imagem, o texto apresenta números, o texto apresenta um título em negrito. Outra dica gráfica muito importante, gente, é a fonte do texto, né? Então, a gente sabe que todo texto ele apresenta uma fonte, onde nós vamos ter informações como o nome do autor, a data em que o texto foi publicado, onde esse texto foi publicado. Então, são informações importantes que nós temos na fonte de um texto. Então, na prova, quando eu perguntar para vocês que marcas tipográficas o texto apresenta, é isso que vocês vão me dizer. O texto apresenta gráfico, número, tabelas, a fonte, título está em destaque, o texto tem um mapa. Então, essas são as dicas gráficas usadas para chamar a atenção do leitor. Então, observem que é uma estratégia muito simples, gente, mas quando o aluno ele tem o cuidado de fazer essa observação, identificar essas dicas gráficas, às vezes só olhando para a imagem, o aluno ele já consegue identificar a ideia principal. Meu texto tem uma tabela, tem um gráfico, então dentro dessa tabela, dentro desse gráfico, vocês terão informações específicas, né, detalhadas, ok? O meu texto ele está dividido em parágrafos, ele tem subtítulos, então ali eu vou ter mais ideias, né, que estão ali separadas. Então essa análise das dicas gráficas, ela é muito importante. Então, quando o aluno ele consegue fazer essa identificação dessas dicas, geralmente, gente, a maioria dos casos, vocês já conseguem aí identificar a ideia principal do texto, ok? Então, é uma dica bem simples, é uma estratégia bem simples.
A única coisa que vocês precisam lembrar é que dicas gráficas são essas. Então, geralmente a gente fala, as marcas tipográficas. Então, vocês têm que lembrar quais são as marcas tipográficas que um texto pode apresentar, ok? Então, vocês vão lembrar gráficos, números, tabelas, mapas, título em destaque, negrito, caixa alta, subtítulos, a fonte do texto, né? Então, observem todas essas dicas, ok? E olhem agora para esse texto. Então, nós temos um texto formado aí por linguagem verbal e não verbal. Então, olhem para o título desse texto, gente. Um título que está em destaque. Olhem para essa imagem. Olhe para algumas palavrinhas que aparecem aí abaixo do título. Nós temos aí cognatos, né? Uma ou duas que são cognatos. Então, só observando essa imagem, analisando duas palavrinhas ou até mesmo uma palavra cognata que aparece abaixo do título, analisando esse título, Sad Planet, todo mundo sabe que planet é planeta, sad é um adjetivo que significa triste, então planeta triste. Olhem aí para essa imagem, tá? Então a gente tem aí a capa de uma revista, né, a Newsweek. Então, será que o texto vai falar? Qual é a ideia principal do texto? Será que ele vai falar de planeta triste? Tá, mas o que significa? Por que a autora aí dessa reportagem, né, utilizou aí esse título Sad Planet para chamar a atenção do leitor? Então, quando vocês fizerem ou, né, tiverem a oportunidade, vamos imaginar que é essa situação, né? Quando vocês forem fazer a leitura desse texto na íntegra, que aí a gente tem só a capa, o anúncio, né? Vocês irão observar que o texto, na verdade, vai falar sobre o quê? Logo abaixo do título, que está em destaque, né? Fazendo alusão a essa imagem, né? Nós vamos ter aí a palavra depression, né? Então, quando vocês fossem analisar esse texto, vocês iriam perceber que a ideia principal era a depressão, tá? Então, percebam aí o jogo, né, que o autor faz com as dicas da imagem com o título do texto. Né? Então, observe a importância de analisar o título, analisar a imagem, analisar palavras em destaque. Então, uma palavra-chave, tá? Que nós vamos já estudar essa outra estratégia. Então, toda vez que vocês pegarem um texto para fazer a leitura, para tentar retirar informações, vocês precisam utilizar essa estratégia da previewing, tá? Identificar as marcas tipográficas, ok? E a outra estratégia que eu quero apresentar para vocês hoje é chamada de keywords, que são palavras-chave. O que são essas palavras-chave? Palavras essenciais dentro do texto que, quando identificadas, né, ajudarão aí a explorar a redundância e demonstrar aí o significado, o sentido que pode ser percebido, né, mesmo quando nós não entendemos todas as palavras existentes dentro do texto. Então, mesmo quando eu não consigo traduzir meu texto palavra por palavra, mas ao fazer uma análise, eu percebo que tem uma palavrinha ali, duas ou três que estão relacionadas ali com a ideia principal. Então, quando vocês começam a utilizar as estratégias, olhando as marcas tipográficas, identificando os cognatos, as palavras repetidas, vocês perceberão a presença dessas keywords, né, que são palavras-chave. Então, quando eu falo de um determinado tema, né? Então, vamos dizer aqui que eu tenho um texto que fale sobre depressão, por exemplo. Então, eu vou ter algumas palavras que vão estar relacionadas a essa doença, depressão, e que vão ser essenciais, que vão estar interligadas a essa palavrinha, ok? Então, olhem agora para esse exemplo. Eu trouxe aqui, tá? Algumas palavras-chave que vão estar relacionadas a esse título, a esse tema environment. Então, vamos imaginar que eu trago para vocês aqui um texto que fale sobre environment. O título do texto é environment, essa palavrinha que aparece bem aqui no centro.
Environment. Ah, mas eu não sei a tradução desse título, eu não sei o que significa environment. Então, vamos tentar descobrir? É isso que vai acontecer. Muitas vezes vocês encontrarão textos em que vocês não conseguirão traduzir o título. Mas dentro desse texto, vocês encontrarão palavras-chave, palavras que vão estar interligadas, que estão relacionadas a esse título e que vocês facilmente conseguirão identificar. A ideia principal, então esse texto vai falar disso e disso. Então vamos imaginar aqui um texto que apresente esse título, Environment. Agora vamos analisar essas palavrinhas, olha só, que estão aqui ao redor desse título. Então, em volta desse título são palavras-chave. Então, eu tenho um texto que fale sobre environment, o título é environment. Então, vamos lá. Então, dentro do meu texto, eu encontrei palavrinhas como green. O que é green? Todos sabem, né? Nature, recycle, né? Natureza, recycle, reciclar, ecology, flora, energy, eco, né? Todo mundo conhece, alternative, global, protect, warming, né? Aquecimento. Então, gente, se eu tenho dentro do texto palavras como natureza, reciclagem, aquecimento, global, proteção, né, proteger, energia, fala de ecologia, de flora, fala de fauna, fala de aquecimento, então provavelmente esse texto vai falar sobre o que, gente? Sobre meio ambiente, né? Então, environment é meio ambiente. Então, dentro de um texto como esse, vocês encontrarão em palavrinhas que vão estar relacionadas a esse tema, ok? Então, essas são as palavras-chave, palavras essenciais dentro do texto que, quando identificadas, vão ajudar na compreensão do mesmo, ok? E no nosso encontro nós vamos praticar, tá, gente? Todas essas estratégias, não se preocupem. Ok, turma? Então, bye bye. See you next class.